Hoje a gente vai desvendar uma das leis de proteção ambiental, olha, mais impressionantes do mundo, que é o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O famoso SNUC, sabe? É basicamente o grande plano do Brasil para proteger a biodiversidade gigante que a gente tem por aqui. E tudo isso nasce de uma lei, a Lei 9.985, lá do ano 2000. É ela que bota ordem na casa, sabe? Que cria e dita as regras para todas as áreas protegidas do país. Pensa nela como se fosse o manual de instruções da conservação no Brasil. E aí para pensar na pergunta que essa lei teve que responder. Como é que se criam regras para proteger o país com a maior biodiversidade do planeta? É um desafio gigantesco, né? Pô, a gente está falando de Amazônia, de Pantanal, de Mata Atlântica. Como é que um sistema só consegue dar conta de realidades tão diferentes, de uma riqueza de vida tão absurda? Bom, para resolver esse quebra-cabeça todo, a sacada da lei foi criar um sistema que gira em torno de uma ideia central, uma peça-chave mesmo, que amarra tudo. E essa peça-chave é o que a gente chama de unidade de conservação, ou simplesmente UC. O que é isso? A lei diz que é um pedaço de terra, com limites bem definidos, que o governo protege com regras especiais por causa da sua importância para a natureza. É tipo o tijolinho fundamental de todo esse sistema. Ok, e agora vem o pulo do gato do sistema. A lei não joga todas as UCs no mesmo saco, não. Ela divide tudo em dois grandes grupos e cada um tem uma filosofia bem diferente do outro. Se a gente entende essa divisão, a gente entende a alma do SUNIC. Então, de um lado, a gente tem as unidades de proteção integral. Pensa nelas como se fosse um museu, sabe? O objetivo é deixar a natureza lá, quietinha, intocada. Só pode ter uso indireto, tipo pesquisa científica, turismo bem controlado. É aquilo, pode olhar, mas não pode mexer. Já do outro lado, tem as unidades de uso sustentável. Aí a pegada é outra, é mais como uma horta comunitária. O objetivo é achar um equilíbrio, permitir que as pessoas usem alguns recursos da natureza, mas de um jeito que não destrua, que garanta que aquilo vai continuar existindo para sempre. Beleza, vamos olhar mais de perto o primeiro caminho, o da proteção integral. Aqui a conversa é uma só. A prioridade máxima, absoluta, é preservar a natureza do jeito mais puro que der. E dentro desse grupo não é tudo igual. Existem 5 tipos diferentes de unidades, cada uma com suas regrinhas. Para a gente entender como funciona na prática, vamos ver 2 exemplos. Vamos começar com a categoria que todo mundo conhece, né? Aquela que muita gente já visitou ou pelo menos ouviu falar, o Parque Nacional. O objetivo de um parque nacional, que está lá no artigo 11 da lei, é duplo. Primeiro, proteger ecossistemas super importantes e com paisagens incríveis. E segundo, permitir que as pessoas tenham contato com essa natureza, através do turismo, da educação ambiental. A visitação é super bem-vinda, mas, claro, sempre com muito controle e regras. Agora, só para a gente ver como existe diferença dentro do mesmo grupo, vamos para o outro extremo. Um exemplo bem mais fechado: a reserva biológica. Pois é, aqui o contraste é gritante. Numa reserva biológica que está lá no artigo 10, o objetivo é um só: preservação total, sem nenhuma interferência humana direta. Visitação pública, proibida. A prioridade ali é total da ciência e de deixar a vida seguir seu curso no estado mais selvagem possível. Certo, agora vamos virar a moeda e olhar para o segundo grande caminho, o do uso sustentável. Aqui a filosofia é o oposto. Não é separar as pessoas da natureza, mas sim integrar todo mundo de um jeito harmônico. E olha, não tem um exemplo melhor para explicar essa ideia do que a reserva extrativista, a famosa ResEx. Cara, essa ideia é simplesmente brilhante. Uma ResEx, como diz lá o artigo 18, não está lá só para proteger bicho e planta. Ela protege um modo de vida, a cultura de populações tradicionais que dependem da floresta há gerações. Então, a extração de coisas como castanha, açaí, borracha é permitida, claro, desde que seja de forma sustentável. E o mais legal, a gestão da reserva é feita junto com as próprias comunidades. É a famosa conservação com gente dentro. Ok, a gente já entendeu os tipos de unidades. Mas como é que isso tudo funciona na prática? Quais são as ferramentas que fazem esse sistema sair do papel e acontecer de verdade? Então, existe uma estrutura de gestão bem definida. Lá no topo tem um órgão consultivo, o CONAMA, que supervisiona tudo. Logo abaixo, o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, que coordena o sistema. E na linha de frente, no dia a dia, a gente tem os órgãos executores, como o ICMBio, e os órgãos estaduais, que são quem de fato administram as unidades de conservação. E uma ferramenta essencial para isso é o chamado plano de manejo. Toda unidade de conservação tem que ter um.
Pensa nele como se fosse um manual de instruções específico daquela área. É ele que vai dizer em detalhes o que pode e o que não pode ser feito em cada cantinho daquele lugar, estabelecendo o zoneamento e as regras de uso. Mas não adianta nada proteger só o que está dentro da linha, né? A proteção não pode acabar de repente na fronteira da unidade. É por isso que existe a zona de amortecimento. Ela funciona como um escudo protetor, uma área no entorno da unidade onde as atividades humanas também têm regras especiais justamente para diminuir qualquer impacto negativo que venha de fora. E para fechar, outra ideia que é sensacional, os corredores ecológicos. Porque não adianta nada ter várias áreas protegidas se elas forem ilhas isoladas umas das outras. Os corredores são como pontes de natureza que conectam essas ilhas. Eles permitem que os animais se movimentem, que as plantas se espalhem, que o fluxo genético aconteça. Isso é absolutamente vital para a saúde dos ecossistemas no longo prazo. E essa busca por equilíbrio nos traz de volta para o coração da lei. Tem uma frase, lá no artigo 7, que resume perfeitamente a filosofia do uso sustentável. Ela diz que o objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Ou seja, a ideia não é ter que escolher entre proteger e usar, é achar um jeito inteligente de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que um único sistema, uma única lei, consegue de fato equilibrar a necessidade de proteger a natureza intocada com as necessidades das comunidades humanas? O Snook é uma tentativa grandiosa de responder essa pergunta. É um sistema super complexo, cheio de desafios, claro, mas no fundo ele representa esse esforço gigantesco para achar um meio termo, um equilíbrio entre cuidar da natureza mais rica do mundo e garantir o bem-estar das pessoas que vivem nela e dela. E essa busca continua, todos os dias em cada uma dessas áreas protegidas pelo Brasil.